Um coração que valoriza ser mãe. Capítulo 9. Temos 22 capítulos, então ainda muitas quartas-feiras vamos falar. O que Deus está dizendo a você, uma mulher segundo o coração dele, pelos seguintes textos bíblicos? Vamos lá então. O primeiro texto que eu tenho aqui é Timóteo 2, 3, 15. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que você ensinar para o seu filho, ele vai carregar. Ensine, né? No caminho que você quiser, que ele vai carregar. Mas somos nós que somos responsáveis por ensinar. Se a gente deixar livre, quem vai ensinar para os nossos filhos? O mundo. Então a gente precisa se responsabilizar e saber aonde a gente quer chegar. Eu queria tanto que a minha filha fosse na igreja. Eu queria tanto que quando ela crescesse, ela fosse uma mulher de Deus. Eu queria tanto. E o que você tem feito hoje? Eu tô com um desafio grande, né? A vida é feita de desafios, né? E, glória a Deus, a Isadora dorme cedo, né? As duas dormem cedo, mas a Vivi aguenta. A Isadora eu levava pra igreja todo domingo, quando era o culto às 6 horas, e agora o culto passou a ser às 7h30, né? E aí fica tarde, porque vai até umas 9h30, 10 horas, né, Neuza? E aí eu tenho esse desafio, e sim, tipo, eu levo a Isadora, 1/3 do culto eu não consigo prestar atenção, porque ela é amém, descendo no meio dos bancos, né, brincando, porque ela é uma criança. Mas eu conversei com o Vini que a gente quer levar pelo menos uma vez no mês ela. A Vitória tá indo comigo todo domingo, a gente tá numa campanha extraordinária, a tenda, né, e um ato profético, e a Vitória tá indo comigo todo domingo e ela ama passar na tenda, mas mesmo a Isadora, que vai fazer 2 anos agora, que a gente acha que não entende, que dá trabalho, e ela não quer ficar na escolinha, porque é o grude com a mãe dela, né? Então eu estou orando para que ela vá e fique na escolinha, né? Tem uma bebezinha bem pequenininha lá também, que ela fique na escolinha para eu poder prestar atenção e para ela estar ali naquele meio. Porque o que eu ensinar para o meu filho, para minha filha, desde pequeno, é o que ela vai carregar, né? Se ela tá vendo isso, se ela tá vivendo isso, é normal? É natural. A pastora falou do batismo nas águas no domingo, que vai ser dia 26 lá na igreja. Vai ser na igreja, eu fiquei muito feliz por isso. E a Vitória disse, eu vou me batizar, porque ela tinha voltado da escolinha, né, foi no final. E ela disse, eu vou me batizar também. Eu disse, não, filha, você ainda não pode, né, porque tem que ser mais velha. Não, mas eu sei que eu quero. Eu sei que eu quero. Então, o quanto que a gente introduzindo eles sentindo, eles vivendo tudo isso, é natural, né? É normal. Então, ensine, fale para a criança sobre Deus. Provérbios 1:8. Vamos lá. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Dentro da Bíblia traz isso, que a responsabilidade de ensinar, principalmente a Bíblia, né, é do pai. Tanto que, acho que as meninas acordaram. Acho que alguém acordou. 7h20 deve ser, a Isadora tá acordando 7h15, 7h20. Acho que acordou. E tem um combinado, né? Foi. Tem um combinado que a Vitória tá de férias. E aí as duas estão dormindo juntas e a Vitória sempre quando acorda ela chama mãe, pai, Isa, mãe, pai, Isa, né, minha conforme, tem isso que faz todo dia, sempre, tudo sempre igual. E aí eu combinei com ela, filha, se você acordar você não vai poder mais gritar, só que eu também não queria deixar ela levantar, né, pra sair do quarto, queria continuar nesse controle de nós irmos até lá. E aí eu disse, vamos fazer um combinado, se a hora que você só vai acordar a hora que a mana acordar. Tá bom, dito e feito. Ela tava acordando 9h30, 10 horas, porque tava de férias. Agora, os 3 dias, né? A Isadora acordou primeiro dia 7h30, ontem 7h15 e acho que agora 7h20. Os 3 dias, tipo, a Isadora só chama, eu vou correndo. Quando eu tô pegando a Isadora pra sair do quarto, a Vitória diz, acordei. E eu disse, filha, dorme não. Combinado é combinado. A mana acordou, também acordo. Né? Só que ela tá de férias, podia estar dormindo, enfim. Mas tá tudo certo. Acho que ela acordou, então quer dizer que as duas
vão acordar. E agora, depois da live aqui, eu vou organizar. Nós vamos organizar, né? A Isa pra ir pra creche. Que está sendo, tá? Isso eu sei que acalma o coração das mães. Vocês não estão sozinhas. Está sendo mais um desafio. Isadora, semana passada, segunda e terça, dando tchau, belezinha, amando ir pra creche. Como tava, né? No final do ano. Quarta-feira ela se deu conta que não era só um passeio, que não era só um dia de férias, que era pra, né? Que era todos os dias. Aí na quarta-feira ela começou a ficar mamãe, não queria ir pra creche. Quinta o vô levou, quase ele chorou, porque desesperada, né? E ontem já foi melhor. Ontem a gente já fez um combinado, né? Porque sim, crianças pequenas também precisam de combinado. Eu fiz um combinado com ela, que se ela não chorasse e tal, fizemos um combinado. E ela foi tranquila até a creche. Chegou lá, começou a chorar, mas o bom, né? Dói o coração, ela chora, mas ela vai dando o braço pra prof. Tipo, eu choro, mas eu sei que eu tenho que ficar aqui, né? Mas é o processo. Dica que vale ouro, né? Encontrei algumas mães e eu perguntei, tá, mas quem é que tá levando? Ah, sou eu. Se você puder mandar outra pessoa levar, isso facilita o processo. Então eu não levei a Isadora nem um dia na escola, mas todos os dias eu combino com ela e cumpra, tá bom, mamãe? Porque se você quer que seu filho cumpra, prometa, combine e cumpra também. Então o Vini leva e eu busquei todos os dias elas. Então as duas, né, na escola. Então eu falo pra ela, a mamãe vai te buscar. Depois a mamãe vai te buscar, porque isso precisa, porque qual é a maior dor deles? De querer estar com a gente, sim, mas eles acham que a gente não vai buscar. A criança fica na cabeça deles, porque é muito tempo, né? No tempo, na cabecinha de uma criança é muito tempo. Então eles acham que a gente não vai buscar, né? Vai me deixar aqui, minha mãe me esqueceu. Então a gente precisa alimentar, o óbvio precisa ser dito para qualquer pessoa. Principalmente uma criança. A mamãe vai te buscar às 5, a mamãe vai te buscar, vai inventando frases que a mamãe vai te buscar. Voltando para Provérbios, então na Bíblia diz que o ensinamento é do pai. O pai precisa ensinar. Mas a gente sabe que nós, né, quando não estamos no nosso papel correto, acabamos fazendo isso, delegando, pegando, na verdade, nem é delegando, absorvendo tudo pra gente, mas o pai tem esse dever, né, de passar, tanto que lá antigamente quem passava todo era o pai que ia passando para passar de geração em geração a história, principalmente da Bíblia. E a mãe que tá falando sempre, né? Tudo que eu converso com a Vitória, com a Isadora também, mas mais com a Vitória aqui, a gente conversa mais, né? Tem mais diálogo. Eu sempre trago exemplos bíblicos. Ontem mesmo elas fizeram um trabalhinho na escola, de verdade, mentira, que hoje nós vamos fazer o trabalho, porque a hora que a prof passou o que era pra fazer no grupo, ela já tava dormindo, né? E que é verdade ou mentira de questionar sobre coisas da nossa infância, minha e do Vini. E aí até ontem, quando eu vi as plaquinhas, eu disse, que legal, verdade ou mentira? E aí eu disse, você sabe que você tem que sempre falar a verdade, né? Independentemente de qualquer coisa, a mãe nunca vai brigar com você se você falar a verdade. Você precisa falar a verdade, porque a mentira é de quem? Deve ser do diabo, né, mãe? Eu disse assim, o pai da mentira é o diabo. Então tudo eu sempre correlaciono com a Bíblia. Porque se eu não falar, alguém vai falar. E vai falar, talvez, algo que eu não queira que fale, algo que não é verdade, algo que é da cabeça dela, e a verdade está aqui dentro. Na Bíblia está toda a verdade. Então, saiba que você e o pai dessa criança, você e o seu esposo, vocês têm a responsabilidade dessa formação. Ensine no caminho que você quer que ele siga. E ele seguirá. Provérbios 31, antes. Conselhos para um rei. São essas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute. Então, nós precisamos falar com os nossos filhos. Nós precisamos orientar os nossos filhos. Porém, nós precisamos nos alimentar, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então, a gente precisa se alimentar do que qual é o alimento que a gente quer dar para os nossos filhos. Se não é por você, que deveria ser, mas se você ainda não consegue fazer por você, faça pela formação dos seus filhos. Faça por um mundo melhor. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Isso é uma responsabilidade muito grande. Os nossos filhos são os pais de amanhã.
são os adultos de amanhã. Então, se você, assim como eu, quer um mundo diferente, comece por você. Porque é você que vai plantar essa sementinha, regar, cuidar, para que ela cresça e dê mais frutos lá na frente. Agora sim. Agora, cadê Romanos? Aqui. Romanos 10, 17. É tanta coisa que eu vou fazendo as marcações, depois eu não acho. Vocês estão vendo, né? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E aí aqui eu volto, né? Para levar as crianças para dentro de uma igreja. Porque a gente precisa ouvir, seja do pai, seja da mãe, e sim, de um líder espiritual. De alguém que recebeu esse dom divino de pregar, de levar a palavra, de levar o evangelho. Então, mãe, se você quer que o seu filho, que a sua filha, seja uma mulher, seja um homem de Deus, leve ele ou ela para a casa do pai. Leve. Dá trabalho? Dá. É mais fácil ir sozinha? É. Mas leve. Ela precisa ouvir. E quando a gente acha que eles não estão nem ouvindo, a gente se surpreende. Domingo agora, a Vitória estava emocionada, estava com lágrimas nos olhos. E eu, né, mais ainda, porque ela estava emocionada. Ouvindo louvor, vendo tudo aquilo, e o coração da gente fica como? Mas é porque eu estou plantando, eu e o Vini, nós estamos plantando isso. Ela não tem como aprender se eu não ensinar. Ela vai aprender o que quiser ensinar lá fora. E até esses dias, uma criança chegou pra mim, e nem me lembro qual era a história, e eu me apavorei. Não é assim, Dinda. Eu contei quem era, né? Bom, o Bruno, né, trouxe uma história da Bíblia. A gente tava assistindo, botei eles assistir o Superbook, que é um desenho da Bíblia, né? E aí eu expliquei, eu disse, você sabe o que aconteceu? Eu não me lembro qual era o episódio, mas eu acho que era quando o diabo caiu, né? Ele, um terço dos anjos. E aí eu expliquei e ele me falou uma coisa e eu me apavorei. Não me lembro o que era agora, me apavorei. E eu disse, não, quem te disse? Mas sempre me falaram que era assim. Eu disse, não é verdade isso. Por isso que a gente precisa buscar a verdade. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre a Bíblia, perguntem pra Dinda. Foi os amiguinhos que falaram um absurdo. Era um absurdo, assim, que eu nem me lembro mais. Então, cuidado. Porque se você não estudar e não tiver fundamentado aqui na verdade, o seu filho vai tomar como verdade que qualquer um disser lá fora. Então, cuidado. Então, levem a ouvir, falem sobre a palavra de Deus. E por último, e não menos importante, Isaías 55:11. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Então a palavra de Deus, ela é uma promessa, que ela se cumpre e é toda a verdade. E nada volta vazio, nada, nenhuma palavra, nem a boa nem a ruim, né? Nada volta vazio, tudo que sai da nossa boca retorna de alguma maneira, nunca volta vazio. Não podemos compartilhar o que não possuímos. Não podemos ajudar as crianças a aprender a ler, estudar, discutir, memorizar ou recitar a Bíblia se nós mesmas não estamos fazendo isso. O que você está fazendo ou o que você vai fazer para abastecer o seu próprio coração com a lei do Senhor? Desenvolva um plano, passo a passo. Comece por um plano pequeno, mas comece. O que você vai ler? O que vai memorizar? Quanto e com que frequência? Quando e onde? Isso nada mais é do que um plano de ação, né? Considere ler um capítulo do livro de Provérbios por dia. Escolha o capítulo que corresponde à data. Provérbios tem 31 capítulos. Então, escolha começar por Provérbios. E é um livro de muita sabedoria, de muito ensinamento. Eu li dois versículos somente, né, dele, mas tem um capítulo para cada dia. Exceto agora para fevereiro, que a gente tem menos dias, mas tem 31 capítulos. Então, não sabe por onde começar? Comece por Provérbios. Se você tem filhos ou não, a sabedoria de Deus deve reger seu próprio coração.
Prepare uma agenda que ponha a palavra de Deus no centro das atividades familiares. O que você pode fazer de manhã, no café da manhã, ou antes do horário da escola das crianças? E o que você pode fazer depois da escola ou durante o lanche ou o almoço para que quando os filhos ficam em casa? O que você vai fazer antes dos cochilos e da hora de dormir? A maioria de nós não se arrisca a fazer muito, mas é muito fácil para todas nós fazermos um pouquinho. Só uma observação que a autora traz aqui, tá? Seu objetivo não é assumir o papel de seu marido, mas assegurar-se de que quando você está a sós com as crianças, está ensinando a palavra de Deus de várias maneiras. Lembrando que a gente já falou antes, que essa responsabilidade maior é do pai, tá? Então, se tem papai aí, muitos papais têm isso, né? A mãe estuda, a mãe lê, inclusive aqui em casa, tá, gente? É assim. Como eu gosto muito de estudar, acaba ficando pra gente essa responsabilidade, mas eles precisam entender que essa responsabilidade de ensinar é deles. E aí nós assumimos o papel quando eles não estão. Ou todo momento que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Tome a decisão de fazer tudo pelo Evangelho e fale continuamente de Deus. Davi declara: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmos 34:1. É fácil esquecer de salgar quando você não consegue falar continuamente do Senhor. Então é muito fácil deixar de lado, é muito fácil não falar de Deus quando isso não é uma rotina, não é um hábito. Aqui em casa, todos os dias, no momento que as meninas acordam, até mesmo por respeito a elas e, né, para não atrapalhar o sono delas, embora elas durmam com ruído branco, elas acordam, a Alexa já chama ela para tocar Bom Dia da Thalita Palharim. Às vezes a gente dança, que a mãe é meio doidinha, como diz a Isa, né? Doidinha, a mãe tá doidinha. A gente dança e depois segue com louvor. A Isadora já diz Lexa, louvor, mas a Alexa ainda não entende ela, né? Ainda não responde, mas a Vivi já bota. Então, são pequenas atitudes, né? Não precisa, a partir de hoje, né? E aconteceu comigo, aconteceu muito, né? Com quem já aconteceu isso? Eu tinha trauma com a voz do Cid Moreira. Pra quem não sabe, o Cid Moreira tem a Bíblia gravada, né? E na época que o abençoado do Cid Moreira, agora eu já destravei isso, tá? Mas na época que ele lançou os CDs da Bíblia, meu amado pai, que eu honro e tenho muito orgulho dele, mas que é isso, né? Somos vítimas de vítimas. Comprou toda a coleção, coletânea, né? E nós fomos e voltamos da praia escutando o Cid Moreira falando da Bíblia. Eu fui curar agora, em 2020, no processo de coach, que eu curei, eu não podia ouvir a voz do Cid Moreira, porque foi enfiado goela abaixo. Foi enfiado de uma maneira que nunca tinha, e quando teve demais, em excesso, né? Então, era domingo, dava o vento norte, todo mundo pra igreja, bora. Tipo, aquilo não era uma prática, não era uma rotina, e crianças precisam de rotina, precisam de previsibilidade, assim como nós, tá? Precisamos de rotina, mas uma criança precisa ainda mais de previsibilidade para ela se sentir segura. Rotina traz segurança para nós e também para as crianças. Então, faça aos poucos. Não enfie nada goela abaixo. Não comece hoje mude tudo, vire do avesso. Comece aos poucos, colocando louvor dentro da sua casa. Quando você coloca louvor dentro da sua casa, tem uma pessoa que fica do lado de fora. Tem uma pessoa que não vai entrar. Aonde tem louvor, o diabo não chega. Então comece a colocar louvor dentro da sua casa para que permaneça Deus dentro da sua casa e não o diabo. Ele sai porque ele não gosta de ouvir louvor. Por quê? Porque ele era o mestre dos louvores quando ele estava no céu. E aí dói, né? Dói tu perder algo que toca tanto, e comigo especificamente o louvor fala muito alto. Comece nos pequenos movimentos. Comece a tirar aquela música que não edifica a sua casa. Comece a observar o que toca, o que roda dentro da sua casa. Comece a ficar atenta sobre a letra das músicas que os seus filhos cantam. Comece, às vezes é a batida que é boa, é o ritmo que é bom, mas cuidado com o que você está levando para dentro da sua casa.
E eu tenho certeza que se você levar o louvor, muitas coisas vão começar a ser transformadas e edificadas. Porque se você ouvir um louvor, a letra de um louvor, nossa, é extraordinário. E agora ouve, né? Presta atenção nas letras. Não tô aqui para julgar nada, mas enfim, de sertanejo, de sofrência, de funk, não tem nada para nos edificar. Então busque pequenas mudanças, micro resultados, para começar a acontecer na sua vida. E se puder, se organize primeiro, né? Porque a gente sempre pode. A gente só não pode quando a gente não olha como uma prioridade. Leve o seu filho junto com você para dentro da casa do Pai. Um beijo grande, senão não sai mais daqui. Beijo, tchau, tchau.